Olá, eu sou o professor Leandro Poloni e estou gravando esse vídeo para explicar como é que funciona um circuito oscilador. Basicamente, um circuito oscilador é um circuito que é capaz de gerar um sinal alternado em sua saída com base em um sinal contínuo na entrada, ou seja, não depende de uma informação alternada para gerar um sinal alternado na saída. Esses circuitos são importantíssimos para qualquer dispositivo eletrônico que precise de pulsos elétricos, como processadores, microcontroladores que trabalham com sinais chamados de clock, que define a dinâmica de execução das linhas de um programa, por exemplo. O circuito oscilador que eu separei é um circuito totalmente baseado em amplificador operacional. Para a gente analisar um circuito com amplificadores operacionais, a gente parte da premissa que a entrada do amplificador operacional que não estiver participando de um ramo de realimentação, ou seja, a saída conectada à entrada, ela definiria a tensão de ambas as entradas, para a gente poder fazer uma análise. Porém, neste caso, ambas as entradas, tanto a entrada não inversora como a entrada inversora, possuem ramos de realimentação. Nesses casos, a gente analisa o circuito como um comparador de tensão, onde a tensão da saída depende puramente da diferença de potencial entre as entradas e vai saturar para mais 10 volts caso a entrada não inversora possua um potencial maior que a entrada inversora, ou saturaria aí para menos 10 volts, nesse exemplo, caso a entrada inversora apresentar um potencial maior que a entrada não inversora. Para a gente entender esse funcionamento, vamos dividir a análise em alguns passos, começando pela identificação dos potenciais de entrada e saída. Então, a entrada inversora é basicamente o potencial do capacitor que foi colocado aqui, chamado de VCAP. A entrada não inversora é exatamente o potencial deste resistor aqui, a gente está chamando de tensão de referência, VREF. E a saída está definida aqui, sempre medidos em relação ao terra. Para a gente fazer análise, a gente tem que dar um chute inicial, o momento em que eu liguei o circuito. No momento em que eu ligo o circuito, eu posso considerar que o capacitor está totalmente descarregado. Então, vou definir que VCAP é igual a zero. E o que o resistor tem uma tensão diferente de zero, talvez um pouco maior do que zero. É apenas um chute. Se isso for uma verdade, a entrada positiva tem um potencial maior que a negativa e a saída vai saturar para 10 volts. Vout é 10 volts. Só que se Vout vale 10 volts, logo a tensão VREF vai ser dividida, vai ser metade do Vout por conta desse divisor de tensão aqui, os dois resistores de 1K. Pronto, defini o meu ponto de partida. Vout inicia em 10, VREF em 5 e a tensão do capacitor em 0. Esse seria o meu tempo zero. Os próximos passos seriam: assim que eu liguei o circuito, o capacitor começa a se carregar justamente por esse ramo aqui, A tensão da saída gera uma corrente e começa a carregar o capacitor. Assim que a tensão do capacitor for maior que a tensão de referência, ou seja, V- é maior que V+, a saída que antes valia 10 volts vai chavear ou vai mudar para menos 10 volts. Olha aqui a tensão do capacitor subindo, comparando com a tensão de 5 volts fixa, VREF. Quando isso é uma verdade, a tensão muda, a tensão da saída vai saturar para menos 10 volts, menos 10 volts na saída, a tensão de referência vai cair para menos 5 volts. Agora, nessa condição, inverteu o sentido da corrente aqui, a corrente vai começar a circular de forma do 0 para o menos 10, como está apresentado aqui na sequência. Ok? Nesse momento de transição, como a saída saturou para menos 10 volts e o capacitor tinha uma carga de 5 volts, ele começa a descarregar agora em sentido da saída, de 5 volts até alcançar uma tensão um pouquinho maior que menos 5 volts, que seria a tensão de referência,
onde novamente o potencial positivo passa a ser maior que o potencial da entrada inversora. Tá? O potencial da entrada não inversora passa a ser maior que da entrada inversora. Neste caso aqui, o Vout volta a assumir 10 volts. E a tensão de referência volta a assumir o valor de 5 volts. O que vai acontecer a partir desse ponto? O capacitor tinha uma carga de menos 5 volts, só que eu tenho um potencial de 10 volts aqui. O capacitor vai voltar a se carregar até atingir um potencial de 5 ele se carregaria até chegar em 10 volts. Porém, quando ele for maior do que 5 volts, a tensão da entrada não inversora vai ser maior que da entrada inversora e a saída novamente vai saturar de 10 volts para menos 5. Logo, o Vout vai assumir novamente menos 5 volts. O que o capacitor vai fazer a partir desse ponto? Começar a se descarregar. A partir desse ponto, nós podemos dizer que o circuito entrou em regime. Vai ser uma sucessão de cargas e descargas do capacitor, sempre comparando com uma tensão de 5 volts ou menos 5 volts. E a gente vai observar que a saída se mantém oscilando entre 10 e menos 10 volts. Muito bem. Ok, feito isso, como é que a gente define a frequência desse sinal de saída? Nós sabemos que a frequência de um sinal é o inverso do período desse sinal. Ok. Porém, o período desse sinal aqui vai ser correspondente a esse tempo de carga mais o tempo de descarga desse capacitor. Só que o tempo que ele demora para carregar é o mesmo que ele demora para descarregar. Essa excursão sempre vai ser de menos 5 a 5, de 5 a menos 5. Então, nós podemos dizer que o período desse sinal é 2 vezes o tempo de carga durante o regime, né? Quando ele já está em regime oscilando normalmente. Poderia ser 2 vezes o tempo de descarga também. Bom, para fazer esse cálculo, nós já sabemos que a tensão em um capacitor durante a carga pode ser expressa como a tensão final máxima que ele pode atingir menos o transitório. O transitório é a tensão final que ele vai alcançar menos a tensão inicial, o ponto de partida dele, vezes E elevado a menos T sobre tal, onde tal é a constante de tempo do circuito RC, que é baseado em R vezes C. A minha resistência do exemplo, 100 kΩ, multiplicada pela capacitância desse meu capacitor, 1 nanofarad. Esse produto vai me dar um tal igual a 1 milissegundo, ou 0,1 milissegundo. Reescrever na equação, eu sei que a minha carga máxima do capacitor vai ser 5 volts. Eu não sei esse tempo. O valor final máximo que ele poderia alcançar, 10 volts. Repito isso aqui, e o valor inicial dele, menos 5 volts, vezes E elevado a menos T, sobre tal aqui, 1 vezes 10 a menos 4. Resolvendo essa equação, nós vamos chegar a 1/3 é igual a E elevado a menos T sobre tal. Muito bem, como é que eu resolvo isso? Isso aqui é uma equação exponencial. Neste caso, eu aplico ln dos dois lados, logaritmo neperiano, e vou observar que, feita essa operação, eu consigo isolar o t, e vou observar que o t é 1,0986 vezes 10 a menos 4, ou 109,86 microsegundos. Assim, o meu período vai ser 2 vezes esse t alcançado, 219,72 microsegundos. Finalmente, a frequência desse sinal vai ser 1 sobre t, aproximadamente 4.551 Hz. Ok? A gente pode simular esse circuito de algumas formas. Se você tiver acesso ao Circuit Lab, um simulador online, parametrizando desta forma, montando esse circuito, a gente vai observar que após o transitório, esse transitório não precisa ser necessariamente igual ao meu chute, eu vou observar exatamente aquele comportamento de carga e descarga do capacitor, comparando com a tensão do meu resistor.
e minha saída oscilando entre mais 10 e menos 10. Isso pode ser visto aqui, né, no Circuitlab. Vou fazer a simulação no domínio do tempo e a gente vai observar justamente essa forma de onda, onde havia calculado que esse período era por volta, né, o tempo de carga ou descarga de 110 microsegundos, ó, como aparenta aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, 1,6 milissegundos até 1,71 milissegundos aproximadamente aqui, ó, tá? Outra forma de nós trabalharmos, nós podemos trabalhar com o Falstad, um simulador online, free, tá? Onde eu montei um circuito aqui também da mesma forma, só que por conta das limitações desse simulador, eu defini que a capacitância era 10 vezes maior, mas podemos observar essa simulação. Esse QR Code vai dar acesso a esse mesmo circuito que eu estou apresentando para vocês. Então eu vou vir aqui no Falstad e vou iniciar a minha simulação. A gente consegue observar a minha tensão de referência, 5 volts, enquanto o capacitor está carregando. E a minha saída em 10 volts. Ao ultrapassar os 10 volts, a saída vai para menos 10, o capacitor começa a descarga e minha referência muda para menos 5. Então aqui eu observo o meu circuito, carga e descarga do capacitor, minha tensão de referência oscilando e minha tensão de saída, né? Ó, aumentando aqui um pouquinho a frequência, aumentando aqui um pouquinho a velocidade de simulação, a gente consegue observar esse comportamento, ok? Então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, né? E se tiver interesse, pode usar esse QR Code aqui para abrir o mesmo circuito e pode alterar os parâmetros e observar isso, ok? Obrigado.